gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando e que alegria receber vocês. O mês de julho tá muito especial e eu quero dizer pra você que eu tô feliz demais, que eu estou numa mesa onde Cristo me apresentou esse lugar, essa mulher de Deus que vai estar falando com a gente hoje. E eu gostaria muito que você desse boas-vindas, porque assim como eu me senti à vontade, eu quero que você também se sinta aí no outro lado. Bem-vinda, Aline Carvalho! Oi, oi, Que gente! alegria! Alegria Estamos minha, aqui na amiga. sua casa, meu Deus, que honra que eu tenho. Obrigada por abrir a porta da tua casa para que a gente pudesse falar de Jesus. E deixa eu falar para vocês, essa mulher é uma mulher apaixonada por Jesus, tá? É uma honra minha, Pri. É uma honra minha e esse convite, assim, foi coisa de Deus Amém. e resposta de orações, né? Amém. E assim, eu sei me achar, eu não me achando digna dessa posição, né? Eu assim, não, Senhor, eu não consigo, eu não O que eu posso. vou falar? O que eu vou falar? E eu falei assim, não, tu vai. E eu assim, tá, então Amém. eu vou obedecer ao Senhor. E tem sido muito lindo, muito legal, né? Eu me chamo Aline, eu sou Aline Sebastião Carvalho Altoff. Eita, que nome grande, que Tem o marido ali que juntou, né, delícia! amiga? Mentira, tirar de Isso! alguém, mas não, ainda Isso. acrescentei o do marido. Mas sabe que o meu é artístico, Priscila Mates. Ah, O meu sério? nome é gigante também. Qual é o seu nome, Priscila Matos? Priscila Martins Torquato Fernandes. Olha só. Olha só, gigante, meu Deus do céu. Deixa a Priscila Mates mesmo. Então, eu sou a Aline, eu tenho 34 anos. Uau, Aline, que Sou mãe do Arthur e do Gustavo. Namoro há 20 anos. Tenho Uau. 20 anos de namoro, né? Tenho 20 anos de namoro e 13 anos de casada. Esse ano a gente completa 20 anos de união. Caramba, Esse ano a gente, gente que completa lindo! 20 anos. Esse ano, sim, é o ano, sim, da virada de muita coisa. Ai, glória a Deus. Sou cabeleireira. No momento eu tenho me atualizado, me aperfeiçoado como terapeuta capilar. Ai, que bacana. Forte, tá? Sim. Terapeuta capilar, que vai muito mais além da terapia capilar, que entra muita coisa espiritual junto. E tem sido, assim, um momento muito De muito pontual, sabe? aprendizado, Muito sim. pontual, assim, no meu trabalho, com as coisas que o Senhor vem fazendo. Não só aqui na minha casa, mas também lá no meu trabalho. Tem sido, assim, incrível. Impactante, né? Impactante. E aham. é tão interessante, gente, porque a nossa conexão foi muito pontual e muito inesperada, de Foi. certa Aham. forma, né? Eu sem conhecer ela, sem me conhecer, e aí já vim pra casa dela, a gente fez um dia assim maravilhoso aqui. E aí, cara, foi uma coisa tão de Deus aquele dia, foi tão Foi. pontual, porque eu trouxe uma dinâmica que era assim, gente, um desafio que você tem na Deu tudo vida e errado pra dar mudou. certo. Sim, e virou literalmente uma terapia de Sim, mulheres. foi. Foi tão forte que o Espírito Santo fez naquela Foi. noite, né? E aí eu me lembrei de você falando sobre essas coisas, que legal, E que a presença bacana. do Espírito Santo Era aquela noite palpável. aqui, ela ficou durante a semana, ela ainda está aqui, né? Amém. Mas foi Amém. muito forte, assim, o que o Senhor fez Amém. naquele dia. E engraçado que ele tem me trago muitas mulheres lá do meu espaço, do meu trabalho. Assim, uma coisa bem aleatória, uma coisa bem pontual do Senhor. E ele tem me trago muitas mulheres daquele lugar. E eu tenho ficado, assim, impactada com o que o Senhor tem feito, sabe? Amém. Com a cura, com a libertação, de conhecer o amor de Jesus, né? Amém. Que o amor de Jesus, ele cura tudo, ele sara, É. ele restaura, ele liberta. Aleluia. Glória a Deus. É A lindo! gente começa a falar dele, é impossível não se Sim. emocionar, né? Não. Inclusive, essa reunião que eu tava falando, a maioria era cliente da Aline. Eu disse, A maioria gente, que loucura! Que loucura! E A eu maioria conheci cliente, todos a aham. cartela de clientes dela. Eu disse, caramba, que doideira. Que delícia. E hoje, né, trabalhando com tudo isso. Mas eu gostaria muito que tu contasse pra nós, né, como que tu conheceu a nossa paixão, que é Jesus. Porque eu acho que contar isso faz todo sentido pra tua história, pra tudo aquilo que tu tá vivendo hoje, né? Pra você ser uma boa esposa, pra você ser uma mãe incrível, que a gente pensa numa mãe maravilhosa. Meu Deus do céu! E uma profissional. E assim, a gente vê que as mulheres hoje estão em tantas áreas, né? Mas como que era a Aline antes e agora como é com Jesus? Eu acho que essa pergunta eu acho que é muito importante a gente fazer. Sim, então, O que mudou, né? o que mudou, o que transformou e o que virou a chave de, né, deu aquela viradinha de chave, né? Então, eu venho de família católica Sim, cristã e católica. católica, né? Cresci com os princípios ali e
E depois eu fui indo para outras, né? Comecei em outras igrejas, aí foi plantada uma sementinha fora do catolicismo. E ali foi aflorando, ficou aquela sementinha dentro de mim, né? Ficou aquela sementinha, mas assim, a gente cresce, a gente vai seguindo a vida da gente, né? Do Sim. jeito que acha certo, às vezes tudo errado. E em 2000 eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. E foi em 2000 ou 2002 por ali. Não lembro bem a data. Eu tive uma infecção hospitalar muito grave por conta de uma cirurgia plástica. E ali, então, eu achei assim que eu ia morrer, porque foi Meu muito Deus. grave. Foi uma cirurgia plástica que eu fiz e eu peguei um fungo no centro cirúrgico, né? E os médicos demoraram muito para descobrir o que que eu tinha, o que tinha acontecido. Até então, poderia ser uma bactéria na pele, né? E estava se agravando cada vez mais e estava chegando no meus pulmão, né? Foi Meu para minha Deus. costela. Aí eu passei, eu acho que umas 4 cirurgias, tirei um pedaço da minha costela na época. Meu Deus do Foi bem céu. forte, assim, e Foi um eu não via pesadelo. luz, sabe, no final do túnel, porque tudo que eu fazia dava errado. Eu, assim, eu tomei medicamento mais de 40 dias e trocando antibiótico, eu só piorava. Aí eu estava emagrecendo, já estava entrando em depressão, eu tinha recém vindo morar nessa casa, tipo, era meu sonho, sabe? Meu Deus, Era, imagina. era meu sonho, era o nosso sonho, do meu esposo, né, da nossa família. E eu, naquela situação toda ali, daí eu já comecei a entrar em depressão. E comecei a me afundar, comecei a emagrecer, e aquelas vozes, né? Tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. E comecei a achar que eu vou morrer mesmo, né? Vou morrer, porque eu tô só piorando, não melhoro nunca. E eu não dormia. Meu Eu Deus. fiquei 2 meses sem dormir, eu não dormia, Pri. Eu ficava a noite inteira acordada, tá? Com tanta dor que eu sentia muita dor na coluna. Então eu não conseguia deitar. Eu tomava morfina, eu tomava vários medicamentos fortes, eu não dormia, eu sentia muita dor. E ali comecei a. Algumas mulheres de Jesus começaram a chegar próximas de mim, sabe? E eu lembro que naquela época eu não sabia o que era relacionamento com o Senhor, sabe? Eu conhecia Deus de ouvir falar. E daí ela me chamou, eu fui na casa dela, ela até tá morando na Itália agora, é uma cliente minha. Uau. Cliente lá do salão, tá? A Eli, beijo, Eli. Eu amo a tua vida, tá, minha amiga? Te amo. Tu me ensinasse bastante coisa. E eu lembro que ela me chamou pra um café na casa dela, assim, ela tava me esperando com a Bíblia aberta, né? Ela assim, amiga, tu precisa ter relacionamento. Como que tu vai se relacionar? Como é que tu vai conhecer alguém que tu não se relaciona? O namoro é relacionamento, tudo é relacionamento. Ali ela me ensinou o relacionamento Foi com numa Deus. mesa Foi simples. numa mesa, aham. E ali ela plantou aquela sementinha do relacionamento dela, começou a me ajudar. Ela assim, amiga, chega em casa, vai orar, te ajoelha, e comecei a fazer, sabe? Quando vinha aquele sentimento de dor, que eu ia morrer, eu me levantava, sabe? Eu ia, me ajoelhava, começava a orar e comecei a ter relacionamento com o Senhor. Comecei a assistir lives de pastores que eu nem dava bola pra isso, eu dava bola só para as coisas do mundo. Tava nem aí, nem conhecia. E comecei a orar, o Senhor, Senhor, me cura, sabe? Senhor, me cura. E o medo, E o medo, imagina. sabe? Daí, quando eu fui pro centro cirúrgico tirar o pedaço da minha costela, daí fui pra biópsia. A primeira biópsia não apareceu nada. Nada. Nessa época, eu tava já internada em casa, a Unimed vinha me medicar. Daí, a minha infectologista ligou no laboratório e falou assim: não, eu quero uma nova análise desse material. E daí, fizeram uma nova análise e descobriram que eu não tinha bactéria. Eu tinha pego um fungo. Meu Então, eu Deus. tava tratando há 2 meses uma coisa que eu não tinha. Que eu Por tinha. isso que não Por isso melhorava. que não melhorava. Meu Deus. Aí vem a segunda parte, né? Que daí o fungo, ele é muito raro. O é raro não, ele é muito difícil de matar. E era um fungo raro também. Meu Então, assim, o Deus. medicamento que eu precisava, ele não tinha em lugar nenhum. Ele não tinha na Unimed, ele não tinha no Bahia Sul. Meu Deus, Ele não imagina o tinha em desespero. lugar nenhum. Eu chorava, sabe? Assim, Senhor, tipo, e agora? Eu teria que me internar e tomar um medicamento semelhante que ia acabar comigo, sabe? Comecei a orar ao Senhor, daí lembrei na minha cabeça, assim, lembrei, sabe? Meu Deus, mas eu tenho aquela amiga lá, aquela amiga não, aquela fulana lá que o marido dela trabalha numa importadora de medicamento mundial. Eu lembrei dessa pessoa, sabe? Deus Que era amigos em vai comuns. Aí eu trazendo, peguei, né? mandei mensagem. A mulher nem me conhecia direito, guria. Sim. Mandei mensagem pra ela. Eu, assim, fulana, será que o teu esposo. Andrei, o nome do marido dela, o mesmo nome do meu marido. Assim, será que o Andrei não consegue me ajudar? Guria, eles me pegaram assim, igual a filha, tá? Aleluia. Igual uma filha. Daí ele assim pra mim.
Ele é assim pra mim: "Ó, amanhã de manhã eu vou te ligar". E eu o tempo todo com o Senhor: "Senhor, se for teu, se for da tua vontade, amanhã ele vai me ligar no horário que ele falou, 8 horas ele vai me ligar". Guria, 8 horas em ponto, no outro dia ele ligou pra mim. Em ponto, Aleluia. tá, e em oração. Aí comecei a contar o episódio pra ele que tinha acontecido, e o médico, o cirurgião que tirou o pedaço da minha costela, era primo dele. Meu Então, Deus. assim, muito Cara, muito Deus de de Deus, tá? detalhes, né? Deus de Detalhes, detalhes de detalhes Deus. total, tá, Pri? Detalhes, assim, Deus de total, sabe? detalhes. Muito forte. Eu tive muitas experiências muito fortes com o Senhor, assim, muito forte. De eu ver Deus ali o Dando tempo todo. escape, dando livramento, Tudo, dando a tudo. proteção. E Uau. assim, era um medicamento muito caro, tá? Tipo assim, ia dar uns 150 mil o meu Meu Deus do tratamento. céu. Então, até então, a gente tava bancando, né? Sim? E daí ele veio com esse medicamento, e daí ele foi fazendo, né? Foi conversando lá na empresa e foi indo, foi indo. Amiga, ele conseguiu um medicamento pra mim de graça. Meu Deus. É sério, de Se graça, não é o tá? Senhor De cuidando, eu não graça, ele sei o que conseguiu um é medicamento isso. pra mim, assim, de graça. E tinha um valorzinho ali de nota pra pagar. Eu lembro que ele não me conhecia, nunca tinha me visto. Ele foi lá no camelão, a gente marcou de ele entregar o medicamento pra mim. Ele me deu assim, ó, pega. Se tu não tiver condição de pagar essa nota aqui, pode deixar que eu pago. Eu só quero que tu fique curado. Eu vi assim o próprio Deus falando comigo, tá? Cuidando de você, tipo O assim, eu tô próprio cuidando. Deus, tá? Eu vi assim o próprio Deus. E ali eu tive muitas experiências com o Senhor, sabe? Aleluia. Aí tive muitas experiências, o Senhor me foi se eu for contar os detalhes, a gente vai querer até É amanhã, amiga, é muitos, né? muita coisa, sabe, porque o Sim, inimigo ele vem sempre querendo atacar a mente da gente, sim, né, ele fica o tempo sim. todo ali querendo dizer que aquilo não é. E às vezes a gente enfraquece pro inimigo e a gente cai na dele. Então assim, eu já estava com depressão, eu já estava toda acabada, toda arriada, sabe. Mas o Senhor restaurou minha vida, ele me curou, eu voltei, mas eu não tinha ainda esse relacionamento com o Senhor. Hum. Eu estava, né, quando eu Um pezinho comecei lá. eu estava, assim, tomando aquele leitinho, mas eu não tinha aquela segurança no Senhor, sabe, eu não sabe, eu vi Deus fazer milagres na minha vida, mas eu fui como Pedro, depois eu neguei Uau. o Senhor a 3 vezes. Uau. Eu vi o Senhor fazer um milagre na minha vida, e Uhum. depois daquilo ali eu melhorei, e eu achava que se eu tivesse na igreja uma vez na semana e o resto fazendo qualquer coisa, estava tudo certo. Um passe de mágica. Tipo assim, eu É. vou fazer o que eu tenho que fazer e Deus vai fazer o Sim, resto por mim. exatamente. Eu não tinha momento de Uau. oração, eu não tinha momento de busca, eu sentava em mesas aleatórias que, sabe, que de alguma forma me afastavam do Senhor. E as pessoas perguntam pra mim assim: "Aline, tu foi pra Jesus pelo amor ou pela dor?" E eu falo assim que eu fui pelo amor. Eu conheci Jesus na dor, só que eu não permaneci lá. Não foi a virada de Não. chave. E depois eu comecei aí eu, né, fui viver de qualquer jeito, né, um pouco na igreja, um pouco na baladinha, um pouco no barzinho, escutando músicas de qualquer jeito, achando que estava tudo certo, tudo normal, que estava tudo certo, que não ia dar nada. Eu comecei a ficar atenta aos sinais, porque eu já tinha tido uma experiência com o Senhor já tinha ministrado coisas no meu coração sobre o propósito da minha vida. Uau. Então, naquele tempo, eu conheci muitas mulheres do Senhor, só que depois eu me afastei, sabe? Eu comecei a ficar atenta aos sinais e eu vi uma movimentação do inimigo muito forte, sabe? Em tudo, sim, de tu querer aprender com o testemunho do teu amigo, sabe? De tu olhar para o testemunho do teu amigo e ministrar no teu coração. Eu não quero que aconteça na minha vida o que aconteceu na vida daquele irmão. A gente pega a Bíblia, a gente vê milhares de testemunhos, né? Oh, De a gente querer, não, né? Vamos fazer diferente, né? Porque foi assim, vamos fazer diferente, né? E foi muito forte. Aí, os sinais, vários sinais contrários vindo contra mim, sabe? Contra a minha família, e contra tudo. Eu assim, não, eu quero amar a Deus pelo que Ele é. Eu quero amar a Deus não porque Ele sarou a minha dor, mas não por uma porque barganha. mas porque eu sou uma filha obediente dele, Uau. sabe? Porque eu amo Ele, porque eu quero ser obediente ao Pai, porque eu não quero só o que o Pai pode me dar, mas o que eu tenho para oferecer para Ele, sabe? É sobre o que eu tenho para oferecer para É Ele. forte. Dar para Ele é pelo amor, não pelo que Ele me dá, não é uma moeda de troca. Então eu digo assim que eu conheci ao Senhor, eu ando com o Senhor eu conheci Ele pelo amor, sabe? De verdade eu conheci pelo amor. Eu conheci na Porque dor, eu quis conhecê-lo. mas eu permaneci pelo amor, Amém. sabe? Aquele amor que cura, aquele amor que restaura, aquele amor assim que
transborda, Transforma. que É. transforma, E que... é tão interessante, né, que o apóstolo Paulo, ele fala, né, que existe três coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Mas o elo principal, aquele que fica, É, aquele que permanece, é o amor. é o amor. Literalmente porque a fé, quando Cristo é necessário nessa vida de agora, né? Tem que ter fé para Sim, vencer os desafios da vida, aquela coisa toda. A esperança é que um dia Jesus volte. E sim, quando Jesus voltar, a esperança não vai mais ser necessária, mas o sim. amor é o elo que, independente do tempo, É, ele permanece. Quando Jesus voltar, o amor ainda vai ser o elo, porque ele é o sim, próprio amor, né? sim. Isso é tão maravilhoso. E você falou ali, né, sobre essa questão de ir na igreja domingo e vir, e eu vejo muitas, muitas, muitas pessoas nessa condição, sabe? A gente fala como se fosse uma coisa muito longe, mas não, tá É ali muito presente próximo, todos os é muito dias, de próximo. Aham. pessoas dizendo assim, ah, eu vou lá como se fosse assim, ah, Deus, ó, tô aqui na tua casa, agora faça o que eu quero, porque tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, Sim. porque eu estou indo na sua casa. É, eu escuto E muito isso mãe não é o falando, a Deus do meu evangelho. jeito. Não é do teu jeito, é do jeito que ele Que ele quer. é, e você falou assim, eu quero ser uma filha obediente. Isso é tão Ah, lindo, tão poderoso, né? Você sim. falou de Pedro. Pedro, perceba que Pedro, e eu não sei se você tá nessa condição, e não sei por que que eu tô sentindo de falar isso, mas eu sei que pode ser alguém, né? Que quem sabe tá começando aí no rasinho ali com Cristo, no leite, né? No Ali, leitinho, aham. entendendo ali a questão de Jesus e tá indo. Só frequentando, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Pedro, ele começou um pouquinho, mas ele se aprofundou, ele viu milagres, maravilhas que Jesus Sim. fez. Mas chega um momento que depois que Jesus morre, né? Que Ele ele ainda não negou. sabe, ele vai e nega Jesus Nega as Jesus, 3 vezes é. ali, mas não só nega, mas depois, tipo assim, quando Jesus morre, ele achou que, tipo, tudo aquilo que ele tinha vivido, toda aquela Sim, experiência aham. sobrenatural tinha acabado. Tinha acabado. E o que que ele faz? Ele volta a pescar, sendo que Jesus já tinha tirado ele de lá. Verdade. Não era o Aham. lugar que Deus tinha pra ele, Deus já tinha dito. Sim. Só que Aham. Deus é tão É misericordioso, a minha condição Jesus. total. Jesus é tão misericordioso, Aline, que ele olha Pedro e diz assim: Ah, Pedro, vou ter que te resgatar de novo. Então ele ressuscita, ele ressuscita Eu fui e faz resgatada. o quê? Ele vai e Jesus pesca um peixe, Sim. prepara o peixe e aí manda chamar os discípulos. Aham. É É lindo. tão maravilhoso, porque quando a gente acha que não tem mais jeito pra nós, Jesus, eu não tenho nada pra te oferecer Sim. mais. Senhor, eu vi a tua glória, mas eu não sei se eu sou capaz de chegar nessa glória. Jesus Exatamente. tá com a mesa preparada pra nós e dizendo assim: Filho, o banquete tá aqui. Exatamente. Senta eu só quero comunhão Aham. contigo. Eu vou Sim. te ensinar, eu vou te instruir. Eu tô com você. Sim. Eu venci a morte para provar que eu estou com vocês. Sim. Ah, cara, é É maravilhoso, né? maravilhoso. E imagina você nessa condição de quase morte, com os 2 filhos Uhum. pequenos, com agora a tão sonhada casa, e Jesus diz assim: Aline, Hum. o que eu tenho pra você não é o Parece ponto assim, final. Pri, que o Senhor, ele, depois disso, parece assim que ele me deu um chacoalhão, sabe? Parece assim que ele botou um espelho na minha frente e falou assim: Tu não tem mais tempo, Uau! sabe? Tu não tem mais tempo. Você não tem mais tempo Ei, pra perder tempo. você não tem mais tempo É, pra perder tempo. exato. Chega de mimimi, Bora. sabe? Bora, levanta, lava esse rosto e vai trabalhar pro reino. Levanta, sabe? Dá um grito de leoa. E eu precisei fazer isso, sabe? Ei, chega, não quer. É assim, sabe quando tá com os sentidos todos apurados, sabe? Que daí tu se joga aos pés de Cristo e fala assim: Senhor, daqui eu só me movo se tu permitir, com a Perfeito. tua voz. Perfeito. Se não for a tua voz, e assim foi feito. E hoje, Pri, eu venho muito caminhado em direção do meu pai. Se ele falar assim, filha, vai, eu vou. Se ele falar não vai, eu não vou. É Se ele obediência. falar não, eu não faço. É Amém. obediência, Amém. sabe? Amém. Só que ele chegou, ele olhou assim pra mim e falou: Filha, chega. Sabe? Chega, tu não tem mais tempo. Para de me levanta. Sabe? Vai servir ao reino. Olha as coisas lindas que eu te dei. Sabe? Olha a beleza da vida, olha a beleza da flor, da árvore, olha a beleza do Do que eu céu. fiz pra ti. É, parece assim que ele tirou as Escama, né? escamas dos meus olhos. Aleluia. Que eu lembro que eu fui no retiro, Pri, foi muito engraçado. Eu sentei, teve um momento que eu sentei na grama, guri. Eu comecei a chorar, É. olhando pra grama, sabe? Eu assim, meu Deus, parece assim que eu tô ficando meio... Louca. Tô ficando... Será que me deram um chá de maconha, alguma coisa lá dentro? Eu chorando pra grama, guri, assim, de...
A presença é tão A forte. sensibilidade, né, que Aham, você tem de olhar o simples, o sim. mínimo, né. Como que a grama é grama, como que o céu é céu, e você começa a enxergar ele em Aham, a tudo, beleza, né, o da amor, a da beleza. santidade Mas de foi muito Cristo. necessário, assim, que o Senhor me pegasse e falasse assim: "Chega, sabe, tu não tem mais tempo". Sabe, o Aleluia. diabo, ele tá aqui para matar e roubar e destruir as famílias. E a gente como mulher, gente, mulheres, vocês, sabe, levantem-se, dê um grito de leoa dentro da casa de vocês, a gente é coluna da nossa casa. É, Os nossos esposos são a cabeça, a gente é coluna, então a gente tem que se movimentar. amém. A gente tem que se mas é porque o fulano não quer. Para de arrumar desculpa. Era o que eu Faça você, fazia, né, era o faça que eu você. fazia, sabe: "Ah, não quer, eu também não Comece por vou". você. "Ah, não, mas se, né, se é para ir na igreja e na festinha, eu vou na festinha", sabe. E o Senhor falou assim: "Ei, eu quero tu Se te levanta, posicione. sabe, te levanta como serva, vai para o joelho joelho no chão, sabe, te posiciona". E eu via muita sede do meu filho, sabe, sobre Cristo. Uau, E aqui isso também apurou muito meus sentidos, sabe, porque eu via o meu filho desejando ao Senhor, e eu olhava assim: "Que tipo de mãe que eu tô sendo?", uau, sabe. "Que tipo de mãe que eu tô sendo, que eu não tô alimentando a sede do meu filho?". Se eu, mãe, não levar o meu filho para os alguém pés de vai. Jesus, alguém vai levar para outro lugar. É. E não E é aí a isso que gente eu fala quero, com né. certeza, principalmente o bem mais precioso, né, o Uhum. nosso tesouro são os Sim. nossos filhos. E eu acho muito interessante que a gente tem uma frase que é o Compaixão Club ali: "Se você não escolher a galera que seu filho vai andar, ele Aham. pode escolher errado". Ele pode escolher errado. E isso está nas Exatamente. nossas mãos. Aham. Nós somos a questão da a Sim. gente lança a flecha, a gente É. direciona a flecha, Sim. né, então isso é muito, muito importante. E eu quero ler, né, o texto Aham. de hoje, e eu quero que depois você me explique o porquê. Tá lá em Isaías 11, versículo 1, 2 e 3, que diz: "Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e ele lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua verdade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência e nem decidirá somente por ouvir dizer." Por que Sim. essa palavra, Aline? Então, essa palavra, assim, queima muito no meu coração, que é sobre o secreto, sabe. O secreto, as raízes, as sementes que foram lançadas lá dentro do meu coração, que o Senhor me jogou no secreto. Amém. Ele me jogou no secreto e lá naquele secreto, lá naquela terra, ele foi me regando e eu fui brotando. Foi como um broto, sabe. E esse novo tempo que eu vivo é como se fosse um não é como se fosse, é o meu chamado, sabe. Que eu já tive essa profecia há um tempo atrás, e hoje, assim, tudo faz muito sentido, assim, de eu buscar, sabe, mas não buscar a religiosidade, não buscar o homem, mas buscar Cristo de Amém. verdade, sabe. De eu não ficar com Jesus por ouvir falar, mas de eu conhecer Ele, de eu ir para o meu secreto e lá naquele Uhum. secreto o Senhor me colocar todas as raízes e eu brotar naquilo de lá, e eu crescer e eu florescer para fora da verdade do Senhor, né, da palavra do Senhor, Sim. não de ouvir falar ou de qualquer jeito, sabe, Pri. E eu vejo, assim, que o Senhor ele tem me levantado, assim, ele tem me dado uma sede no meu coração. Eu vejo muitas vezes almas sangrando aquela dor, sabe. Quando tu fica sensível ao Espírito Santo e ele fala assim: "Ajuda filha, vai, estende a mão, vai, sabe, seja obediente". É. E isso tem queimado muito no meu coração, assim, esse versículo, sabe, de fazer, de obedecer, de estar, sabe. E isso tudo veio, daquela semente que foi lançada, sabe, que aquele broto lá naquela Brotou. brotou, e eu sou, sabe, eu sou bem questionadora das coisas também, eu não é qualquer coisa que eu vou Que vou acreditar. engolir, né? Não, Exatamente. é, E é então interessante tu falar isso, sabe por quê? Porque muita gente acha que a fé cristã é é, uma fé ignorante, que você só tem que aceitar sim, e deu. Não,
tanto é que a palavra diz assim, né? Não julgue o profeta, mas julgue a profecia. O que quer dizer isso? Vê o que está Exatamente. sendo falado É. para você, porque a palavra que está sendo lançada é sobre você, não é para você aceitar tudo, Sim. né? Esses dias, olha só que forte que Sim. aconteceu. Com o clube a gente sempre faz. Eu quero ler um versículo que tem tudo a ver com o que você estava falando, que enquanto você falava eu lembrei, já abri aqui. Mas teve um dia que a gente, todo o início de clube a gente faz o devocional com os adolescentes e oração. Sim. E às vezes um ora pelo outro, às vezes a gente ora grupal, a gente pega os pedidos de oração, e eles leem a palavra, e eles têm que explicar o que entenderam da palavra, e aí depois a gente Sim. faz um compiladão pra ver se eles falaram certo ou não, né? Mas isso também vai aguçando eles. E teve um dia que teve uma pregação na igreja, e esse menino, ele não era cristão, e ele começou a levar a igreja, os pais pra igreja por causa da fome e sede que ele tinha, Olha e ele só. tava lá na É. mensagem, e o pastor pegou e falou assim, porque Davi era feio, sem formosura alguma, e por isso ele era rejeitado pelo seu pai, papapá. Ele olhou pra mim assim, pastora, a Bíblia fala que Davi era lindo. Aí eu disse, é verdade, eu É acho que é mesmo. verdade. Aí eu Aham. peguei É verdade. a Bíblia lá no texto e a gente leu junto. Eu disse, bah, parabéns, tu percebeu algo? Sim. Aquilo me encheu de tanto orgulho. Sim. Que Aham. além dele estar prestando atenção no que o pastor estava falando, ele não Sim. só prestou atenção, como, opa, a Ele palavra foi não diz isso. consultar. Exatamente. É sobre isso, Pri. É Não sobre é? isso. Aham. E Deus, É ele tem sobre isso. despertado a nós, como É. mães, como mulheres, como pessoas, como cristãs em Cristo, cristãos. É. Ei, para de aceitar tudo. Em consultar. Consulte a Consulta. Deus, o teu Aham. pai. E olha só, você É. falou, né, que antes conhecia de ouvir falar. Jó 42:5 diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Ah, É exatamente isso. muito É muito forte, porque é isso. forte. E olha só, Jó, ele fala isso lá no capítulo 42, quando tá finalizando o livro dele. Sim. O que aconteceu antes? Muita luta, muitas perdas, muitas renúncias. Sim. E nesse meio tempo, ele em nenhum momento disse assim, ó, eu não quero a Deus. Ao contrário, ele ficou falando que, não, eu vou até o Sim. fim. Eu vou até A o esposa fim. diz, É abandona esse vida. Deus e morre. Ele não Aham. desistiu. E chega no último capítulo, ele diz, antes eu conhecia só de ouvir falar, Aham. mas agora os meus olhos te Aleluia. veem. E o Espírito Santo, ele faz isso com a gente. Ele faz a gente passar por vários sons da morte, e daí ele diz assim, Sim. agora me veja. Eu tô aqui. Sim. Eu não larguei tua É mão em momento exatamente nenhum. isso. Me Não é? veja, É sabe? lindo, né? Ei, me É veja. É profundo. muito profundo. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. É muito mais profundo, sabe, Pri? Que eu tinha aquela rasura, sabe? E foi me aguçando assim, gente, eu não acredito em qualquer coisa, sabe? E o Senhor foi me encorajando, Amém. Pri. Eu vou te contar um testemunho. Eu não suportava ler. Olha isso. Meu marido não me reconhece. Ele Sim, fala assim, é inacreditável. a mudança. Porque a minha sede pela leitura, assim, o Senhor, sabe, Amém. foi colocando no meu coração, sabe? E o Espírito Santo, ele vem me dando forças para ler. Leitura, leitura e busca a A palavra, sede, né? sabe? Porque a gente não pode ser preguiçosa, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, sabe? Não Mulher de Provérbios aceitar. 31, ela lia, ela fazia, ela, né, levantava Sim, cedo. Eu estudar. vejo mulheres sendo dominadas pela preguiça. Ou Aham, depois eu faço. Ou mulheres ativistas demais. Tem os dois extremos, né? sim, Aquela que se entrega pra tudo, deixa a vida me levar. E aquela que sim, também acha que só pelas ações elas vão conquistar. Pera, vamos sim, achar o equilíbrio. é, Deus tem espírito de moderação para os seus filhos. sim, A palavra diz. Então, peraí. Eu tenho que achar minha moderação. E que legal sim, que você achou isso. Tipo assim, não gosto de ler e colocou isso como desculpa, agora não. Opa, sim. peraí, isso aqui é uma desculpa. Eu vou É uma vencer isso aqui, desculpa. vou sair da zona de É. conforto. É uma Conquistar. desculpa, assim como era desculpa também de eu não querer servir só a Deus, sabe? Porque eu me preocupava muito com as O pessoas. que que vão achar? O que que vão Ai, o pensar que de que vão mim? achar? Ai, Que porque vergonha. ai, não. Aí assim, aí tu vira assim, parece uma máquina, né? Tu repete tudo que os outros falam, a Maria vai com as outras. Tu não sabe ser autêntica, porque eu não sabia ser autêntica. Eu fui descobrir a autenticidade aqui, ó, no Uau. Evangelho, sabe? Uau. O Senhor me mostrou assim o quão eu sou tão filha amada, quanto eu sou única, identidade única, autêntica. E dali pra frente, assim, eu não, sabe, não quero Não agradar as aceito mais pessoas. nada além disso, né? Mas porque tu virou uma ignorante, tu não quer mais agradar as pessoas porque tu é ignorante agora? Não, pelo contrário. Porque o Senhor, ele te ensina a amar teus inimigos. Tu tem que amar até quem tu não gosta. Não é totalmente pelo contrário, né? Tu tem que amar até quem tu não gosta. Sim. Ama.
ora pelos teus inimigos. Então, É, assim, é totalmente pelo é o contrário, amor, né? é É o o elo que elo. nos E une. quando eu tive essa posição, sabe, Pri, de não querer mais agradar as pessoas, assim, ó, foi meu Deus, sabe? Em Uma tudo, virada tá? de chave. Uma virada de chave, Eu assim. preciso agradar a Eu Deus. preciso agradar a Deus, sabe? Em tudo. E Numa aí, música, sabe, num lugar que eu vou, num não que eu tenho que dizer, quer dizer, ficar, ai, não vou dizer. Não, Senhor, não, tu vai, tá, tu nunca andar por obediência, fala que não vai. Então, assim, isso foi uma libertação pra mim, assim, ó, sabe? E eu vejo isso transbordando, sabe, Pri? amém, Transbordando, assim, na vida de muitas pessoas, amém, sabe? De encorajar, sabe? Tipo assim, de dar um grito de leoa, sabe? Sai dessa casinha, chega, para de amém. reclamar, sabe? Levanta as mangas, vai trabalhar, sabe? Procura o Senhor. O Senhor, ele é pra todos. Ele É, não é só pra mim, ele não é só pra ti. O Senhor, ele não tem filha favorita. exato. Ele tem filhas que querem obedecer a ele, que querem Que buscar são ele. chegadas, né? É que são achegadas a Exatamente. ele. Ela tá falando tão de leoas que eu Ah, vou deixar aqui pra vocês uma indicação de livro maravilhoso. Às vezes me dá esses insights pra dar essas informações. O Despertar da Leoa, de Lisa Bever. Você precisa ler esse livro. Você que é mulher, você que é mãe, você que. Cara, você que precisa desse despertar do Espírito Santo. Leia O Despertar da Leoa, de Lisa Bever. Maravilhoso esse livro. Eu tenho certeza que a tua mente vai virar depois de ler esse livro. E agora, pra gente poder finalizar. Eu gostaria que você falasse para quem tá nos ouvindo, né? Sobre essa obediência que tu tá falando. Fala um pouquinho daquilo que Deus tá fazendo na tua vida através dessa obediência. oxi! Pra gente finalizar aí da. É forte, assim, o que o Senhor vem fazendo, sabe? A obediência. A obediência é algo que te poda, mas que te liberta. Uau. Ela te poda, mas ela te liberta. Quando tu vive em obediência, quando tu quer andar em obediência, e tu quer ouvir a voz do Senhor, é Ele que tu vai obedecer. Então tu não, sabe, tu não é mais por ti, é por Ele, é por amor. Não é porque Ele vai me dar. Ele não dá, às vezes Ele tira, sabe? Ele te tira, tu vai amar Ele mesmo Ele te tirando, porque tu sabe que é o melhor pra ti, sabe? Tu sabe que é o melhor. Ele te tirou, mas, né, Pri? É. Então, assim, e essa obediência toda que eu venho tendo com o Senhor, né? Ah, porque virou santa agora? Não, não virei santa. Virou anjo? Também não virei anjo. Mas é buscar a santidade. Aleluia, todos Todos os os dias dias. buscar a santidade, sabe? Buscar a santidade e querer, assim, que o Espírito Santo tire o mundo de mim, sabe? Tire o mundo de mim. Eu não quero mais ser, eu quero viver a Cristo, sabe? E isso eu levar ao próximo, não parar em mim, né? Porque o propósito da gente é levar o próximo, né? É ajudar o próximo. É E aquilo que eu, Deus transformou em mim, agora eu vou ser o suporte de outra pessoa, isso, e né? tu pegar na mão da É, tua amiga, sabe? isso, vamos Ei, junto, tô com tu você. não consegue orar, eu te ajudo, É. sabe? Vamos orar Mas sabe que juntas. tem um versículo que diz assim: suportar-vos uns aos outros em amor. Em E, amor. e o pessoal acha que é suportar de, é muito chato, eu vou ter que suportar fulano. Não, Não, é dar é suporte, dar é pegar aqui no suporte. ombro e É que levar nem a junto, passagem do né? aleijado, né? Os É, amigos, ele não cria, mas os amigos creram. exato. Levaram ele à porta e ele foi Curar. curado. Uau. Então é ser essa pessoa, sabe? É buscar ser essa pessoa, não ser só um banco de igreja, sabe? Que eu aprendi que ovelha gera ovelha. Então, se a ovelha gera ovelha, a gente tem que estar lá com as ovelhinhas, né? Do Senhor. Amém. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que buscar. Como que eu vou levar para o outro uma coisa que eu Que eu não não tô sei? buscando, Como que eu vou dar para o outro uma porque eu coisa não que eu não tenho. carrego, sabe? Como que eu vou derramar o Espírito Santo em ti se eu não tenho o Espírito Santo comigo? Como? Uau. Então, assim, o amor a Jesus te faz buscar e dar, sabe? Tu busca, tu se enche, tu dá para o outro, sabe? Aleluia. E tu, às vezes, a pessoa não tem força sozinha daquela libertação. Ela não consegue, Pri. Tá Eu sem tenho força, amigas sim. que não Sim, estão conseguiam, sabe? aprisionadas, né? Aprisionadas, elas Sim. não conseguem E sozinha. você vai ter que ir lá quebrar aquela É. E o corrente mundo pelo espiritual, ele é muito Espírito. real. A É, gente acha assim, ah, não sei o quê. Gente, é muito real. O é, mundo espiritual, assim, ele tá aí pra destruir. é. Então, às vezes, tu não tens aquele olhar aguçado que o maligno, ele tá ali te rondando. Só que, às vezes, a tua amiga, ela tá já, É. sabe? E a gente, como filhas de Deus, Pri, a gente não aceita perder as nossas irmãs pro É inimigo. isso mesmo, a gente vai batalhar, A né? Não vai gente ficar nenhuma. não, a gente não vai Amém. jogar ela pro buraco, É, sabe? Pelo amém. contrário, a gente vai lá, ei, eu te ajudo, Resgatar. sabe? Tu não vai por aí, porque assim como o Senhor tem coisas grandes pra minha vida,
ele também vai ter pra sua? Em nome de Jesus, eu creio nisso. É lindo. Gente, passa tão rápido o nosso horário, mas eu quero agradecer aqui a Aline por ter aberto essa casa. Quero dizer pra você que a Aline, quando ela entendeu esse chamado de Deus, ela tem um estúdio, como ela falou ali no início, né? Muita libertação tá acontecendo naquele lugar. Muita obra do Espírito Santo, porque ela entendeu que ela é igreja onde quer que ela esteja. E eu quero dizer isso pra você. A igreja é além das quatro paredes, é além do domingo, é todos os dias, é com o Espírito Santo, é no aprofundamento da palavra, é com a nossa vida. Que, gente, tem gente que nunca vai ler a Bíblia, mas vai ler a tua vida. Como que você tá Verdade. vivendo? Como que você tá trabalhando? Faça o seu melhor como se fosse pra Deus. Faça pro outro aquilo que você gostaria que fizesse pra você. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Que em nome de Jesus você seja um profissional na tua área que glorifique a Sim, Deus. em nome Seja de você Jesus, a em igreja, nome de Jesus, né? E eu vejo isso em você, eu vejo esse Amém, fruto obrigada, em você. aham. E que, assim como nós somos amigas de Jesus, temos É. uma mesa para falar dele e nos alegrar nele, sim. que você possa buscar por mesas assim, porque quando a gente está em mesa que fala de pessoas, não nos edifica. Quando nós estamos em mesas que não falam Não, e a nada que agrega, não importância edifica, também, né? ó, e a importância também, eu lembro que era uma oração que eu fazia muito. Durante 2 anos eu fiquei assim num deserto, sabe? Tipo, quase 2 anos, assim, sem amizade. Eu não queria estar em mesas que não me edificassem. Senhor, me apresenta para as amigas. Isso. Gente, o poder da Em nome de oração. Jesus. E assim, ele foi me apresentando, sabe? E assim, tipo, eu quero ser amiga daquela moça. Do nada a moça era minha amiga. É. Assim, Senhor, né? É uma coisa muito É doida que muito o Espírito Santo, ele aham. entende e ele nos apresenta de fato. E eu hoje, assim, eu tenho muitas, sabe? Eu venho ganhando, assim, muitas amigas de Jesus que me fazem crescer, Pri, Amém. sabe? Amém. Porque soube crescer. Amém. Tipo assim, eu quero estar perto da Pri porque ela é grande, então eu quero crescer, Amém. sabe? Eu quero estar próximo de pessoas que vão me fazer crescer, não que vão me enterrar Jesus, ou vão me exatamente. estagnar. Amém. Não. Vão E a te gente tá impulsionar. atento aos sinais, sabe? Eu quero viver essa vidinha ou eu quero crescer no Senhor? Amém. Uma plataforma que seja É. uma, né? Não mais uma união de mulheres que falam de mulheres e uma rebaixa a outra e uma competição. Não, ao contrário. Mulheres que levantam mulheres. Mulheres que que assim levantam mulheres. seja. Em nome de Jesus. Em nome de Obrigada, Aline, por esse episódio maravilhoso. Obrigada a você que assistiu até aqui. Espero que tenha edificado a tua vida. E, de fato, procure amigas de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E até o próximo Tete a Tete. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atire a pedra, quem nunca perdoou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me